Capítulo 3: Movimentos retilíneos. Movimentos em trajetória retilínea são muito raros. As grandes retas e algumas estradas, como a que mostro na foto acima, raramente são trajetórias retilíneas. Quase sempre são subidas e descidas que obrigam os veículos a fazerem curvas e esquecemos em considerar que aviões e navios também percorrem longos trechos aparentemente retilíneos em suas rotas, mas na verdade não o são, pois seguem a curva da Terra, porque a física se representa em estudar movimentos retilíneos se eles praticamente não existem. Na verdade, a física se interessa por todos os movimentos reais, até mesmo os complexos, como mostrado na foto a seguir. Mas não é possível iniciar o estudo por eles. O estudo de movimentos como esse não, não é simples. Basta lembrar que, como vimos na relação, há uma rota de pontos diferentes do bumerangue em trajetória. Que foi só? Quer arrumar a casa? Guarde força para o negócio de Rogério. É o quê? Guarde força para o negócio de Rogério. Quer me tirar daqui? Não, fica aí. Diferentes em relação ao mesmo diferencial de todas as extremidades complexas. Para isso, facilitar o estudo de movimentos, faz algumas simplificações de início muito grandes para recursos teóricos que dispomos na relação. A matemática e a física ainda são muito reduzidos. Em primeiro lugar, vamos restringir o estudo de corpos rígidos de dimensões desprezíveis em relação aos referentes considerados, ou seja, só estudaremos os movimentos de pontos materiais. Dessa forma, para dar dado referencial, será possível definir com a precisão de posição do movimento a cada instante de trajetória por dela descrita. Ajeita essas caixas, porque tá cheio de barato e rato isso. A mulher que não levar Aonde? de roupa. Sim, pra eu depois eu faço. Vou levar a roupa agora. Você tem roupa pra mim? Tu não acha que ela vem pegar a roupa? Vou tirar tudo aí, mas agora não. Agora não faço nada. Em segundo lugar, vamos simplificar ao máximo a Agora não trajetória tem nada. dos movimentos estudados. Eu sei que tem rato, tem barata, Os tem que nos. escorpião, tem cobra. Escorpião é o pior. O estudo dos movimentos de trajetória retilíneas. À medida que o nosso estudo de física particular de mecânica for aprofundado, seremos capazes de descrever movimentos mais complexos. Movimentos retilíneos. Movimentos de pontos materiais de trajetória retilínea permite a simplificação muito grandes que possuem o estudo de recursos teóricos que dispomos. A primeira grande simplificação é a utilização de apenas eixos cartesianos como sistema de referência, como na figura abaixo. Eixo de coordenadas para estudo de movimento retilíneo. No ponto zero é a origem. A seta indica o sentido positivo, funções de direita. Os zeros são positivos e a esquerda negativas. Como apenas um eixo de localização, um ponto material pode ser descrita de uma única coordenada a cada instante, que torna mais simples a determinação positiva e o cálculo do seu deslocamento a cada intervalo de tempo. Posições de deslocamento. Vamos supor um ponto material movimentando-se para uma trajetória retilínea, na qual se fixa o eixo de abscissa x como sistema de referência.
A representação do movimento retilíneo de um ponto material ao eixo das abscissas no instante de t0 passa pelas posições. Em um instante seguinte, ele passa pela posição x. Iniciando cronometragem desses movimentos, o instante inicial t e a posição ocupada pelo movimento nesse instante será a posição inicial, iniciada por x0, qual a outra posição de outro instante, que será chamada de posição x. Veja no box de gramática da física, posição final e posição e instante final. A gramática da física, posição final e instante final. Com o x denominado de posição inicial, é comum denominar a posição x na posição final. No entanto, essas denominações não é adequada, porque menos de relação aos movimentos aqui estudados não há posição final. Do ponto de vista da descrição matemática, pode haver um instante em que o ponto material para, que ele não ficar parado nesse instante, nem a partir de mesmo outro instante. Portanto, também não se deve usar a expressão instante final. A descrição matemática dos movimentos pressupõe que a situação ideal, que exige apenas o estabelecimento das condições iniciais do movimento, a cada instante subsequente corresponde a uma posição subsequente mas nenhuma dessas posições e nem mesmo nenhum desses instantes pode ser considerado final, pois é sempre possível em uma função matemática obter uma posição anterior em instantes posteriores. No intervalo de tempo t igual a t menos 0, o ponto material passa da posição inicial x à posição x. A variação das posições do ponto material nesse intervalo de tempo é determinado deslocamento. A medida do deslocamento Δx em um determinado intervalo de tempo é obtido pelas distorções algébricas entre posições sucessivas do ponto material neste intervalo. Δx é igual a delta inicial menos x menos x0. A unidade determinada, que é a mesma unidade da posição do comprimento desses metro na velocidade do deslocamento, é um vetor que liga duas posições de um ponto material em movimento, só depende dessas posições. Entretanto, se a trajetória for retilínea, o módulo do vetor de deslocamento pode ser determinado pela expressão Δx é igual a x menos x, e assim, quando nos referimos a um deslocamento, estaremos referindo ao módulo do vetor de deslocamento. Veja o box de aprofundadamente no espaço percorrido do deslocamento. Aprofundamento do espaço percorrido pelo deslocamento. O espaço percorrido é bem um conceito pouco preciso e de pouca valia no estudo da física. É uma grandeza escalar cujo valor depende ao comprimento de cada trajetória. Nos movimentos retilíneos, em intervalos de tempo em que não há mudança de sentido, o espaço percorrido por um ponto material coincide com o módulo do seu deslocamento. E este é o único caso da figura. Em uma trajetória retilínea, o módulo do vetor entre as posições x e x0 é o módulo em seu deslocamento, Δx igual a x menos 0. Se houver mudança de sentido, o módulo de deslocamento sempre coincide com o espaço percorrido, Δe, entre as duas posições. Se houver mudança de estudos nesses valores, não coincidirão, o que fica clara a situação descrita na figura acima. Se o ponto material vai de A a B, em seguida de B a C, o módulo de deslocamento A C é Δx AC igual a 50 metros menos 20 igual a Δx AC igual a 30 metros. Mas se o espaço percorrido é de 6 metros, A e B mais 30, B e C, ou seja, ΔE é igual a 90 metros.
Vamos pro próximo. Qual é a página dessa aqui? Junto a ti. 37. 38, né? O pombo. Para você pensar. Para você pensar. Senhor, eis-me aqui. Quero ouvir da graça. Fica melhor. Às vezes assim. Junto a ti. Pronto. Ai, ai. Gramática da física. Decomposição dos componentes. Decompor os elementos que fazem parte desse algo. Esses elementos são componentes resultantes dessa composição. Força não é o objeto em uma ação ou interação. Neste caso, significa achar as parcelas da força que exercem diferentes em direções e sentidos. Agora vamos analisar a figura a seguir. Observe em que o triângulo sombreado da hipotenusa é P e os cartesianos PY e PX e o ângulo é P e P igual ao ângulo da inclinação do plano. Das relações trigonométricas do triângulo temos e a aplicação da segunda lei de Newton no módulo Fm e as forças que atuam sobre o bloco sendo Fg, Pmg. Essa expressão de aceleração adquirida pelo bloco que desliza sem atrito e sobre um plano inclinado. Um ângulo